Nessa aula, nós vamos resolver alguns exercícios de circuitos elétricos utilizando as leis de Kirchhoff. Esses exercícios estão na página 57 do livro 11. Esta é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, nós vimos na aula de teoria que as leis de Kirchhoff servem para organizar o nosso trabalho quando a gente quer resolver um circuito mais complicado. E aí temos aqui um passo a passo que, se a gente conseguir seguir, vai facilitar bastante para a gente. Primeira coisa, quando a gente olha um circuito, é identificar se existem nós e malhas, né? E onde estariam, quais seriam. No segundo passo, escolher um sentido para a corrente elétrica em cada malha. Algumas vezes isso é mais fácil, né? Quando a gente já sabe qual é o gerador, por exemplo. Outras vezes a gente não tem a informação. E se por acaso a gente escolher um sentido que não seja o correto para a corrente elétrica, o que vai acontecer é que quando a gente calcular o valor da corrente, o valor vai ser negativo. Isso vai indicar que aquela corrente que a gente escolheu para um lado, na verdade, era no sentido oposto. O terceiro passo, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. No quarto passo, vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff para as malhas. E, por fim, vamos resolver o sistema de equações e descobrir as incógnitas. Então, vamos começando aqui o primeiro exercício, que diz assim: determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica em cada um dos casos a seguir. E o primeiro caso é esse circuito da letra A. Então, olhando para ele, a gente tem que pensar: esse circuito tem algum nó? A gente vê aqui que não, né? Porque não há nenhum ponto nesse circuito em que a gente tem uma intersecção de 3 ou mais fios condutores. E malhas? A gente vê apenas uma malha aqui, tá? É um circuito de uma única malha. E qual dos dispositivos seria o gerador? O nosso critério é sempre escolher o gerador, aquele que tenha a voltagem maior. No caso, né, esse de 26 volts é que será o gerador, portanto. Quando a gente já identifica o gerador, a gente já vai naturalmente perceber qual é o sentido da corrente que está passando por ele, né? A corrente convencional, do caso, ela sai do potencial maior e começa a circular pelo circuito. Então, já deixei marcado de vermelho as setinhas correspondendo ali à corrente desse nosso circuito da letra A. A gente não tem nós e, portanto, a gente só vai analisar nesse circuito a lei das malhas, né, que seria a segunda lei de Kirchhoff, que diz que o total de DDPs, né, a soma de todas elas, precisa ser igual a zero. E para isso a gente precisa se lembrar daquelas regrinhas de sinais. Então, a primeira regra é a seguinte: se o nosso dispositivo for um gerador, ou seja, quando nós estivermos percorrendo a malha, ele estiver elevando o potencial, nós vamos considerar o valor de voltagem dele positivo. Se o nosso dispositivo for um diminuidor de potencial, ou seja, um receptor, aí nós vamos considerar o valor do DDP negativo. E os resistores? Nós temos que lembrar que se nós estivermos passando por um resistor, né, ao percorrermos a nossa malha, e a gente estiver passando por ele no mesmo sentido da corrente que passa por ele, aí ele também vai ter sinal negativo. Se por acaso nós estivermos na contramão da corrente que passa por ele, aí o sinal da DDP dele vai ser positivo. Lembrando que a DDP nos resistores a gente calcula pela primeira lei de Ohm, multiplicando o valor da resistência pela intensidade da corrente que passa por ele. No nosso caso aqui, começando pelo nosso gerador de 26 volts, nós vamos então iniciando a nossa soma.
o 26 positivo, por ser um gerador. Subindo ali pela direita, nós vamos encontrar um resistor de 13 ohms. Então, a DDP dele vai ser 13 vezes I, com o sinal menos. Em seguida, vamos encontrar um receptor de 4 volts, então menos 4 ali na nossa conta. Um outro resistor de 6 ohms, então 6 vezes I com o sinal menos. E descendo ali pela esquerda, encontramos um outro receptor de 12 volts, portanto 12 com o sinal menos também. E fechando ali, um resistor de 1 ohm, né? 1 vezes I vai ser a DDP dele, e o sinal menos porque nós estamos no sentido da corrente. Tudo isso, então, somado tem que ser igual a zero. E aí podemos separar a corrente elétrica do lado direito da equação e chegamos que 20 vezes essa corrente corresponde a 10 e, portanto, a nossa corrente vai ter o valor de meio ampere e, como nós já tínhamos visto, o sentido é anti-horário. Então, agora vamos resolver o caso B, e é muito parecido com o caso A, porque também não temos nós e temos apenas uma malha nesse nosso circuito. E o gerador nós vamos identificar como sendo esse de 20 volts, que é o valor maior de DDP que nós observamos ali. Mais uma vez, nós vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff nessa nossa única malha. E uma vez que a gente já identificou o sentido da corrente, que no caso é saindo do potencial maior ali do nosso gerador de 20 volts, se a gente for observando ali, vamos identificar mais um gerador, porque quando nós passarmos pelo dispositivo de 6 volts, também vamos perceber uma elevação no potencial. Então, a gente chega à conclusão que tanto o 20 quanto o 6 volts são geradores. E vamos começar a nossa soma de DDPs. Então, né, começando ali pelo 20, 20 positivo, descendo pelo receptor de 4 volts, então negativo, passando pelo receptor de 6 volts, menos 6, ali também negativo, e mais uma vez encontramos ali um resistor e estamos passando por ele no sentido horário, que é o mesmo sentido da corrente elétrica, portanto, sinal menos também, 14 vezes I. E quando chegamos no gerador de 6 volts, a gente vai colocar sinal positivo. E fechando ali o circuito, temos um resistor de 18 ohms, DDP dele 18 vezes I, sinal menos porque estamos no sentido da corrente que passa por ele. Essa soma igual a zero, chegamos que 32I é igual a 16, e novamente a intensidade da corrente vai ser meio ampere, só que dessa vez no sentido horário. Então, chegamos agora no exercício 2, que já é um pouquinho mais complicado. Ele pede que a gente determine a intensidade das correntes I1, I2 e I3, que já estão marcadas no nosso esquema, e, portanto, não teremos necessidade de descobrir o sentido dessas correntes. Então, a nossa primeira pergunta seria se o circuito tem nós e onde estariam esses nós. Ponto A, que nós temos essa intersecção de 3 fios, e um ponto B também. Também observamos duas malhas, né, 2 caminhos fechados aí nesse mesmo circuito. E quando nós vamos olhando os dispositivos que têm volts, em todos eles as correntes estão marcadas saindo do potencial maior. Então, aparentemente, todos eles seriam geradores. Bom, vamos começando aplicando agora a lei dos nós. Uma vez que nós temos 2 nós, vamos utilizando ali o que a gente já tinha visto, que é o seguinte: a quantidade total de corrente chegando em um nó precisa ser igual à quantidade que está saindo dele. Então, a soma das correntes chegando igual à soma das correntes saindo. No primeiro nó, que é a letra A gente observa que está chegando nele a corrente 1 e a corrente 2.
Então, elas se juntam ali e sai a corrente 3. Então, a soma do I1 com o I2 é igual ao I3. A mesma informação a gente vai obter quando a gente for analisar o nó B, porque nós vemos que chegando no nó B tem a corrente 3, que vai descendo ali pela direita e chega no nó B. E chegando ali, a gente vai ter saindo dele a corrente 2 e a corrente 1 também. Então, a gente pode dizer que a corrente 3 corresponde à soma das correntes 1 e 2. Agora vamos utilizar a segunda lei de Kirchhoff para a primeira malha. Então, nós vamos lembrar que a soma de todas as DDPs geradas e consumidas precisa ser igual a zero. E aí, nós vamos começar a percorrer essa nossa malha 1 no sentido horário. Por que o sentido horário? A gente pode escolher qualquer um dos dois sentidos. Geralmente, eu escolho o sentido em que a maioria das correntes está. Então, escolhi, nesse caso, percorrer a malha no sentido horário. Ao percorrer, então, eu vou começando pelo nosso gerador de 10 volts. Então, nós temos um valor positivo. E, em seguida, subindo ali, nós encontramos um resistor de 2 ohms. Como nós estamos no sentido horário e a corrente que está passando pelo nosso resistor também está no mesmo sentido, a gente vai deixar o R vezes o I como sinal negativo. Então, valor da resistência 2 ohms, corrente I1. Ao descer pelo trecho AB, a gente percebe que vai encontrar um resistor de 3 ohms, mas nós estaremos na contramão da corrente, nesse caso, porque a corrente I2 está subindo ali e nós estaremos descendo. Portanto, a DDP consumida nesse resistor, nós vamos calcular como R vezes I, ou seja, 3 vezes o I2, mas vamos deixar o sinal positivo, já que estamos na contramão da corrente. Um pouquinho adiante já encontramos um outro dispositivo com volts, e ao passar por ele, né, descendo ali do A para o B, nós estaremos diminuindo o potencial. Então, esse nosso dispositivo está se comportando como um receptor. E aí nós vamos colocar menos 14, né, para considerá-lo na conta. Então, fizemos aqui a nossa equação para a primeira malha. Usando o mesmo raciocínio, vamos fazer agora na segunda malha, percorrendo no sentido horário também. Começando no nosso dispositivo de 14 volts, quando nós estamos fazendo o cálculo para a segunda malha, vamos subindo ali no sentido horário, né, do B para o A, aí nesse caso ele está se comportando como gerador, porque o potencial está aumentando quando passamos por ele. Então, na segunda malha, o 14 vai ter o sinal positivo. Depois, em seguida, também vamos, no mesmo sentido da corrente, passar pelos 3 ohms. Então, vai ficar menos 3 vezes I2, né, que é a corrente I2 que está passando no resistor de 3 ohms. Terminando ali de subir, vamos para a direita e vamos encontrar um elevador de potencial, né, de 7 volts. Então, um valor positivo para o 7. E descendo no resistor ali da direita, a gente vai também estar percorrendo esse resistor no sentido da corrente e, portanto, vamos calcular a DDP dele como R vezes I, 5 vezes I3 no caso, e o valor vai ser negativo, já que nós estamos no mesmo sentido da corrente. Então, com isso, nós temos agora 3 equações. Aquela primeira equação dos nós e mais 2 equações correspondentes às malhas 1 e 2. E nós temos 3 incógnitas também, porque são os valores das 3 correntes que nós queremos saber. Então, para a gente começar a resolver, eu fiz da seguinte forma. Eu comecei substituindo a equação 1 na equação 3. Então, onde estava lá o I3, na equação 3, eu substituí por I1 mais I2. E reorganizei os valores e obtive uma nova equação que eu chamei de equação 4.
Depois, eu percebi que na minha equação 4 eu tinha um termo ali que era menos 5 vezes I1. E na equação 2, eu tinha menos 2 vezes I1. Então, eu pensei de multiplicar a equação 2 por menos 2,5, de forma que depois eu pudesse somar essa equação com a 4 e conseguir cancelar os termos com I1. Então, eu fiz isso. Peguei a equação 2, multipliquei todos os termos por menos 2,5 e cheguei numa equação 5. Em seguida, eu somei a equação 4 com a equação 5. Ao fazer isso, eu consegui, como eu tinha planejado, cancelar os termos que têm I1, de forma que a minha única incógnita ficou sendo agora o I2. E eu descubro que o I2, então, vale 2 amperes. Agora eu posso pegar esse valor de 2 amperes e substituir na equação 5 e descobrir o valor da corrente 1, que é 1 ampere. E uma vez que eu já sei a corrente 1 e a 2, eu posso substituir na equação 1 e descubro que a corrente 3 vale 3 amperes.